Olha que linda a bolsa que a gente vai fazer hoje, com aquele tecido que nós preparamos na última aula. Linda, né? Para variar, estou apaixonada. Olha isso. Ela tem um bolso aqui, um bolso grandinho, que dá para colocar o que você quiser. E ela é uma bolsinha transversal, mas ela é grande, cabe muita coisa. Super fofa. Eu sou Maria Antônia e esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Eu sou apaixonada por aproveitamento de micro-retalhos e, consequentemente, costura criativa, porque a gente transforma os nossos micro-retalhos em peças lindas, bolsas, necessaires, o que você quiser fazer, você faz. Jogo americano, tudo a gente faz com os nossos retalhinhos. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreve e ativa o sininho das notificações que você vai amar o conteúdo do nosso canal. Primeiro, eu quero falar do Clube de Membros. Para você que gosta do meu trabalho e tem condição de me apoiar financeiramente, é fácil, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Lá você vai encontrar duas opções. Uma é o selo Fidelidade, onde você vai fazer uma assinatura de R$ 7,99 e me ajudar todos os meses enquanto você quiser. E a segunda é o conteúdo exclusivo. A assinatura é de R$ 14,99 e você vai ter aulas especiais e muito detalhadas todas as quartas-feiras. A primeira aula já vai ser nessa quarta. No conteúdo especial, eu resolvi, pelo menos por agora, ensinar algumas peças. Dessa vez eu estou ensinando essa bolsa incrível aqui. O patchwork está no canal, mas eu estou até pensando em fazer ele mais detalhado lá no conteúdo especial. Eu estou pensando muito nas minhas alunas iniciantes que ainda não têm aquele traquejo, né, de assistir o vídeo e entender. Eu vejo que tem algumas dúvidas que ficam e é o que eu quero resolver nesse conteúdo especial. Você também, que já sabe, é legal, porque a gente aprender é até nosso último minuto aqui na Terra, né? Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente se abre para aprender, melhor. E eu dividi, por exemplo, essa bolsa aqui, eu dividi em 4 aulas. Então, vão ser aulas muito detalhadas que você vai aprender. Você vai aprender a fazer a bolsa e você vai aprender a usar essas dicas, esses ensinamentos para criar uma peça sua também. E agora a gente vai vamos falar das medidas da nossa bolsinha de hoje. Eu fiz esse desenho, eu estou com esse esquema montado, eu fiz com lápis, está claro, mas não importa. O que eu quero é avisar o seguinte, eu não vou falar em medida aqui com vocês, mas você vai entrar na descrição do vídeo que fica aqui embaixo. Você lá embaixo do vídeo tem lá o botão de Seja Membro, de inscrição, e logo abaixo começa a falar sobre o canal, né? Sobre esse vídeo. E você vai seguindo, tem lá, acaba, é uma descrição pequena, mas tem um mais, você clica nesse mais e você vai para a descrição completa do vídeo, onde você vai encontrar inúmeras informações importantes. E para ter acesso às medidas, você vai rolando e você vai lá, você vai ver medidas da bolsinha. E tem um link, você clica nesse link que ele vai te levar para o artigo do meu blog, aonde eu vou colocar esse desenho para vocês, porque essa bolsa ela é feita de dobradura, então não adianta eu ficar falando aqui que vocês vão confundir, eu mesma confundo. Então, fica muito mais fácil você entrar no artigo, ver o desenho, a explicação, e você vai entender, você já vai ter assistido o vídeo, então vai ficar fácil de você fazer. Vocês lembram que a gente fez esse tecido? Gente, e eu passei outra costura por cima, ficou mais bonito ainda, com 2 costuras. Você pode usar linha de pesponto, linha de bordado, você pode usar linha colorida, viaja, a criatividade é assim, a gente usa, depois a gente vê que se deu certo. Nós vamos usar isso aqui é o corpo da bolsa, tá? Tem 66 centímetros de altura por 16. E eu vou fazer um risco de 16 e depois um com 12. Daqui 16 e um próximo com 12 centímetros. Vamos juntas? Eu risquei aqui com giz 16 e 12.
E eu vou riscar aqui atrás também com caneta, porque tem uma hora que a gente vai dobrar pelo lado direito e tem outra hora que a gente vai dobrar pelo lado avesso. Então, eu vou riscar os dois lados. Se você ainda não tem a régua de patchwork, eu aconselho fortemente que você invista nela. E tem um link de um kit que eu comprei que eu estou gostando muito, porque ele foi barato e vieram 6 réguas diferentes. A questão dessa régua é que você consegue garantir um enquadramento perfeito. E eu sempre falo que se você não tem nada e você tem dinheiro para investir em uma coisa, é na régua. É o primeiro investimento, é mais importante do que o cortador, do que a base de corte, é mais importante do que tudo. Pronto. Agora, eu vou dobrar aonde está. Olha, aqui está 16 e aqui aqui 12. E eu vou dobrar aqui avesso com avesso. Por isso que eu fiz essa marca aqui, porque aí fica fácil de não errar. E vou passar um pesponto aqui bem na beiradinha para deixar marcado. Isso aqui é o nosso bolso frontal. Eu estou trocando a linha e eu vou aproveitar para dar uma dica que às vezes dá certo. Eu dei um nó na linha aqui em cima, não tirei não, né? Dei um nó lá em cima. Aí eu vou puxando até chegar no nó. Aí, você vai puxando, porque aí ele vai ficando mais justinho. Quando chega no nó, o que você faz? Você pega aqui, olha, deixa reto. O nó está aqui. Você deixa reto aqui e aqui e puxa. Passou. Não é sempre que dá certo, não. Mas quando dá, é uma beleza. É aquela história, né? A gente tenta, não custa. O máximo que pode acontecer é você ter que enfiar normalmente a linha na agulha. Vou passar um pesponto na beiradinha. Essa questão de pesponto na beirada é uma questão de gosto, tá, gente? Eu gosto dos meus pespontos na beiradinha. Eu acho que fica mais bonito. Mas, como eu disse antes, é gosto. Então, eu vou passar bem aqui, com ponto 3,5. E isso aqui vai ser a parte de cima do bolsinho frontal. A gente passando esse pesponto, ele fica bem marcado. Tá vendo? Aí, olha, agora ele tá marcado. Agora, a gente vai dobrar essa parte para cá, direito com direito. E para isso é bom ter riscado aqui atrás para ver direitinho onde está a marcação. Então, a gente dobra direito com direito e fecha, certo? E passa uma costura aqui e aqui. Você vai na beiradinha, uma costurinha de segurança, tá? Para manter já o bolso no lugar. Se você não quiser fazer o que eu fiz, que é esse ficar juntando retalho de nylon dublado, você usa uma peça inteira, sem problema. Então, ela vai aqui, a gente já formou o bolso. Então, o próximo passo, depois de formar esse bolso, vai ser colocar a parte mais grossa do botão ímã. Gente, eu sempre falo no botão ímã pelo seguinte, eu vou repetir porque tem muita gente que está chegando, gente que ainda não conhece. O botão ímã eu tenho um shorts falando só sobre ele. Eu sou apaixonada porque ele é barato e ele dá um toque profissional na peça. E ele dura, não é igual aquele Ritas, que eu tenho uma raiva daquele botão, que tem vezes que você nem acabou de fazer a peça e ele já está derretendo, arrebentando. Então, a gente tem que trabalhar com qualidade. As coisas que dão um ar profissional nas nossas peças são coisas simples, e o botão ímã é uma delas. Você vai marcar o meio, pode marcar sem ter que medir nada. Aqui você marca o meio, dobrou. Sempre que você for dobrar para marcar meio, você dobra com o lado direito para fora. Marcou o meio, você vai descer 7 centímetros e fazer um xizinho aqui, um xizinho. Vai pegar a base aqui do seu botão, usa essas ranhuras para fazer a marcação. Dobra, cuidado para não errar, tá? Esse pique tem que ser muito pequenininho, porque se você faz ele grande, você estraga a sua peça. Então, é melhor você fazer um pequenininho
E se precisar, depois você aumenta, como eu estou fazendo agora. Pega a sua pecinha mais gordinha, que é a fêmea, enfia as perninhas dela. Eu gosto de colocar uma proteção, e para proteger, eu uso pedacinhos que sobram de nylon dublado ou de bagum. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar. Aqui nem precisa medir nada, é fazer 2 cortezinhos, 2 picos. Coloca essa, não sei como é que chama isso, esse suporte, e vem com a sua tesoura e abre a perninha da bailarina. Pronto, está colocado. Um botão maravilhoso, com valor muito legal, porque ele é bem baratinho. Se você não sabe, tem aqui no vídeo. E olha o charme que dá na sua peça, que aí sai do velcro e sai daquele botão Ritas e vamos profissionalizar nossas peças. Agora, você vai dobrar direito com direito, de cima e embaixo. Agora a gente vai preparar a tampa. Eu estou usando esse bloquinho que eu já tinha feito, uni, coloquei o nylon dublado aqui, no jeans, né, com uma costurinha de segurança. Agora nós vamos pregar o botão. A gente vai marcar, vamos marcar o meio. Agora a gente vai pregar o machinho do botão. Aqui eu posso dar um pico. Marquei o meio. Agora eu venho com esse meu suportezinho, faço a marcação, o pique com muito cuidado, enfio o meu botão, a parte do machinho. O machinho, como é mais fino, mais leve, ele sempre fica na aba, porque a aba, como a gente movimenta, ela precisa ser mais leve. E pode não parecer, mas aquela partezinha do botão que a gente pregou no corpo, ela é pesadinha para ficar na aba. Pronto, o nosso botão está pregado, direito com direito, e vou fazer uma costura formando um U. Não é costura de segurança não, aqui já é costura normal. Lembrando que o botão fica na parte que a gente vai fechar, que a gente desvira pela parte de cima. E a gente vai costurar assim, depois nós vamos arredondar, e eu tenho um vídeo curtinho, onde eu ensino como você faz uma costura arredondada perfeita. E tem coisa mais linda do que uma costura redonda, que fica redonda. Em vez de explicar aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque está tão detalhado lá, que é muito melhor. Outra ferramenta importante para você que tem um ateliê, tesoura de picotar. E é muito interessante, porque às vezes que eu olhei, faz tempo que eu não olho. Tem o link na descrição do vídeo, mas faz tempo que eu não confiro. Mas o valor da tesoura de picotar na internet é quase metade do que você encontra em loja. Eu gosto muito de usar a almofada do meu dedão para acertar a costura de dentro. Agora, eu vou passar um pesponto na beirada para deixar toda bem marcadinha e vou aproveitar e fechar aqui em cima. Nossa aba está pronta. E o que fazer agora? A gente vai pregar aqui nas costas. Marco o meio pelo seguinte: a bolsa, o corpo da bolsa tem 16 centímetros e a tampa tem 14. Você vai colocar direito com direito e pregar sua tampa. Preguei a tampa, deixa ela quieta aqui e vira agora, olha, direito com direito, fecha os laterais. Na verdade, é melhor deixar a tampa para fora para facilitar. Agora, eu vou marcar a caixinha de leite no corpo com 2 centímetros. Eu faço um quadradinho de 2 por 2 e uma diagonal dessa forma. Aqui, ó, de dentro para fora, desse jeito. E vou colocar a mão aqui dentro para marcar direito e costuro. Pronto, minha caixinha, nesse caso eu vou cortar, tá? Porque eu gosto muito de não cortar a caixinha de leite do corpo, mas aqui eu não vou ter aonde pregar, então deixa eu cortar a caixinha de leite. E nossa bolsa está quase pronta. Agora é só preparar o forro. Eu vou fazer o forro com algodão cru.
Eu cortei 2 pedaços de 19 por 16. E eu vou fazer a caixinha de leite, vou marcar daqui, dessa costura para cima. Essa aqui entra tudo. Então, olha, 2 aqui, 2 aqui. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque na bolsa a gente não tem essa costura. Então, a caixinha de leite ficaria assim, tá vendo? É como se eu estivesse desconsiderando essa costura. E agora eu vou fechar a caixinha de leite. Aqui eu também vou cortar, tá? Chegou a hora da alça. Você pode fazer a sua cortando uma tira com 7 centímetros e dobrando, que nem um viés, passando uma costura de cada lado. Eu vou usar essa que eu tenho. Aqui tem 1,5 metro e aqui eu cortei 7 centímetros, porque a gente vai usar regulador de alça, que é outra coisa baratinha e que faz diferença no resultado final. Você colocar uma bolsa com regulador de alça é muito mais chique do que colocar a alça direto inteira, entendeu? Os detalhes que fazem diferença são esses. Então eu vou colocar minha meia-lua, essa meia-lua tem 1,5 centímetros, e quando a gente vê o tamanho da meia-lua do regulador, é pela parte de dentro. Você nunca vai medir de fora a fora, você sempre vai medir o que tem aqui dentro, ok? Eu dobrei, agora eu vou passar uma costurinha aqui, só para firmar ela, e vou colocar o regulador para vocês verem. Vou pregar de um lado e do outro. O regulador eu vou colocar depois do forro pronto, para ficar fácil. Quando você for colocar, vê bem para ela ficar bem centralizadinha aqui com a costura, porque essa alça posicionada dessa forma, ela vai ajudar a manter a bolsa quadradinha, igual embaixo, né, como se tivesse também uma caixinha de leite. E agora esse outro lado, é só um, ela vai ficar inteirona para o outro lado para a gente colocar o regulador. Esse regulador é uma peça que dá um charmezinho especial, viu? Sem contar, tem pessoas de vários tamanhos. E a alça poder ser regulada é muito legal. A alça está colocada. Agora a gente vai colocar o forro. Olha como ela já está ficando fofa. O forro, para colocar o forro, a gente vai vestir. Primeiro a gente enfia essa alça toda aqui dentro do bolso, para evitar confusão. E aí, você vai colocar a bolsa. Gente, eu distraí com uma coisa. Eu costurei o forro inteiro e esqueci de deixar a abertura para desvirar. Mas isso aí a gente desmancha rapidinho, um pedaço no fundo. Como o forro é um pouquinho menor no comprimento, dá a impressão que não vai dar certo. Olha, coloca costura com costura aqui do lado. Vou colocar clips para garantir que vai ficar tudo certinho no lugar. E a gente vai passar uma costura aqui em volta. É pequenininho, então é meio enjoadinho. Vai conferindo se o forro está quietinho no lugar e você vai pregar o forro inteiro, porque a gente vai desvirar lá por baixo. Eu esqueci de deixar, mas não tem problema. Eu vou abrir aqui embaixo, que eu acho mais fácil do que na lateral. Já desvirei e fechei, tá? Agora, olha, desvirei e fechei. Agora a gente coloca para dentro e vamos fazer um pesponto aqui para segurar bem o forro. Gente, ela tá muito fofa, olha isso. Olha, linda. Agora um pesponto aqui na beiradinha. Aqui para segurar tudo. Passando aqui por trás, um ponto de pesponto e bora lá. Olha que linda, olha que linda. Agora o regulador. Lembrando que como esse aqui é sintético, eu passei um isqueiro para dar o acabamento, tá? O regulador, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar assim, tá vendo? Coloca ele assim. Aí leva ele aqui para cima. Coloca. Passa na meia-lua. Aí você vai ter que passar aqui por dentro. Então, faz esse movimento aqui para facilitar. E você vai ter que passar de novo aqui e aqui. Tá vendo? Agora, você puxa
Eu gosto de dar um pontinho, apesar de ser uma bolsa leve, que não vai carregar muita coisa, eu gosto de deixar mais na beiradinha, assim, olha, e dar um pontinho aqui, para firmar. E pronto, nossa bolsa está pronta. Vai dizer que esse resultado não é demais. Um bolsinho, e que facilidade, fala sério, é muito fácil de fazer. Então lembra, todas as medidas, a altura do botão imã, tudo aqui na descrição do vídeo. Se tiver ficado qualquer dúvida, é só deixar no comentário. E se quiser deixar um comentário, mesmo sem ter dúvida, eu adoro responder a vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!